Artigo 42. É vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício, da gestão patrimonial, das disponibilidades de caixa. Artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da federação serão depositadas conforme estabelece o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal. Parágrafo 1º do artigo 43. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral ou próprio dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos a que se refere os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em contas separadas das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Parágrafo 2º do artigo 43. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o parágrafo 1º em títulos de dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelos respectivos entes da federação. Empréstimo de qualquer natureza aos seguros, aos segurados e ao poder público, inclusive às suas empresas controladas. Artigo 44. Da preservação do patrimônio público. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 45. Observado o disposto no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatórios com as informações necessárias ao cumprimento disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Artigo 46. É nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, ou prévio depósito judicial do valor da indenização das empresas controladas pelo setor público. Artigo 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho
na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do exposto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará o fornecimento dos bens e serviços ao controlador, com respectivo preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando o valor, fonte e destinação. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Da transparência, controle e fiscalização. Da transparência da gestão fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, os planos, orçamentos e leis diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório geral de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1, incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis, diretrizes orçamentárias e orçamento. Inciso 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Inciso 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 3º. Os estados, Distrito Federal e os municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas internas e externas de que trata o parágrafo 4º do artigo 32. Parágrafo 4º. A inobservância disposto no parágrafo 2º e 3º ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 5º. Nos casos de envio, conforme disposto no parágrafo 2º, para todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o caput. Parágrafo 6º. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes, fundos, do ente da federação, devem
utilizar sistemas únicos de execução orçamentária financeira mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso à informação referente a quanto à despesa, quanto à receita. Inciso 1. Todos os atos praticados pela unidade gestora no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referente ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Inciso 2. O lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativo do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. E, no caso das agências financeiras, a avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício, da inscrição e da consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará a seguinte: a disponibilidade de caixa constará do regime próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. A despesa e a assunção de compromisso serão registrados segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Inciso 3. As demais demonstrações compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade de administração direta, autarca e fundacional, inclusive a empresa estatal dependente. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Inciso 5. As operações de créditos, inscrições em restos a pagar e as demais formas de financiamento, assunção de compromisso junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do credor. Inciso 6. A demonstração de variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Parágrafo 1º. No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais.
Parágrafo 2º. A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conceito de que trata o artigo 67. Parágrafo 3º. A administração pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. O Poder Executivo da União promoverá, artigo 51, até 30 de junho, até o dia 30 de junho, a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativa ao exercício anterior e à sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União, nos seguintes prazos. Os municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado até 30 de abril. Os estados até 31 de maio. Parágrafo 2º. O descumprimento dos prazos previstos nesse artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Artigo 52. Do relatório resumido da execução orçamentária. Do relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 52. O relatório que se refere ao parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal abrange todos os poderes e o Ministério Público. Será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de balanço orçamentário, receitas por fonte, despesas por grupo de natureza. Inciso 1. Balanço orçamentário, que especificará cada categoria econômica. Alínea A. Receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. Alínea B. Despesa por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa líquida e o saldo. Demonstrativo de execução. Inciso 2. Das receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. Despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminando dotação inicial, dotação para cada exercício, despesa empenhada, liquidada no bimestre e no exercício. Despesas por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2º. O descumprimento do prazo previsto nesse artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Artigo 53. Acompanharão o relatório resumido demonstrativos relativo à apuração da receita corrente líquida na forma definida no inciso 4 do artigo 2º, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício.
Inciso 2. Receitas, despesas previdenciárias, a que se refere o inciso 4 do artigo 50. Inciso 3. Resultado nominal e primário. Inciso 4. Despesas com juros na forma do inciso 2 do artigo 4º. Resta a pagar, detalhando, por poder e órgão, referido no artigo 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Parágrafo 1º. O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos do atendimento disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, conforme o parágrafo 3º do artigo 32. Inciso 2. Das projeções atuariais dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Inciso 3. Da variação patrimonial, evidenciando alienação de ativos e aplicação dos recursos dela decorrentes. Parágrafo 2º. Quando for o caso, serão apresentadas justificativas da limitação de empenho. Inciso 2. Da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas e adotar, e as ações de fiscalização e cobrança. Do relatório da gestão fiscal. Artigo 54. Ao final de cada quadrimestre, será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 o relatório de gestão fiscal, assinado pelo chefe do Poder Executivo, presidente e demais membros da mesa diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo, presidente do Tribunal e demais membros do Conselho de Administração, ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário, chefe do Ministério Público da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá: inciso 1. Comparativo com os limites de que trata esta lei complementar dos seguintes montantes: despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas, dívidas consolidada e imobiliária, concessão de garantias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, despesas que trata o inciso 2 do artigo 4º. Inciso 2. Indicação das medidas corretivas adotadas ou adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Inciso 3. Demonstrativos no último quadrimestre. A linha A. Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro. B. Da inscrição em restos a pagar das despesas. 1. Liquidandas. 2. Empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso 2 do artigo 41. 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. C. A linha C. Do cumprimento disposto no inciso 2 e na linha B do inciso 4 do artigo 38. Parágrafo 1º. O relatório dos titulares dos órgãos mencionados no inciso 2, 3 e 4 do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à linha A do inciso 1 e os documentos referidos nos incisos 2 e 3. Parágrafo 2º. O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 3º. O descumprimento do prazo a que se refere o parágrafo 2º sujeita o ente à sanção prevista no parágrafo 2º do artigo 51. Parágrafo 4º. Os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67 das prestações de conta.
Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do chefe do Ministério Público, referidos o artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito da União pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando as dos respectivos tribunais. Dos Estados, pelos presidentes dos tribunais de justiça, consolidando as dos demais tribunais. Parágrafo 2º. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto no artigo 57 pela Comissão Mista Permanente, referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Artigo 57. Os tribunais de conta emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Parágrafo 1º. No caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 200.000 habitantes, prazo será de 180 dias. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20, pendentes de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativas e judiciárias, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e contribuições. Artigo 59. Da fiscalização da gestão fiscal. O Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de conta e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a, inciso 1, atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em resto a pagar. Inciso 3, medidas adotadas para retorno de despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos do artigo 22 e 20, dos termos do artigo 22 e 23. Inciso 4, providências tomadas, conforme o disposto no artigo 31, para a recondução dos montantes das dívidas consolidada imobiliária aos respectivos limites. Inciso 5, destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e a desta lei complementar. Cumprimento de limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. Parágrafo 1º. Os tribunais de conta alertarão os poderes ou órgãos referidos no artigo 20 quando constatarem a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso 2 do artigo 4º e do artigo 9º, que o montante da despesa total do pessoal ultrapassou 90% do limite, que os montantes das dívidas consolidada e imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites, que os gastos inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei.
fatos que comprometam os custos, resultados dos programas ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária. Parágrafo 2º. Compete ainda aos tribunais de conta verificar os cálculos do limite da despesa total com o pessoal de cada poder e órgão referido no artigo 20. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento disposto no parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 39. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. A lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimo ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio das despesas de competência de outros entes da federação se houver autorização na Lei de Diretriz Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual, convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30 ao final do semestre, divulgar semestralmente. B. O relatório de gestão fiscal. C. Os demonstrativos de que trata o artigo 53. Inciso 3. Elaborar o anexo da política fiscal, do plano plurianual, o anexo das metas fiscais e o anexo dos riscos fiscais e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1 do artigo 5º, a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassados os limites relativos às despesas total com pessoal ou a dívida consolidada, enquanto perdurar essa situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definido para os demais entes. Artigo 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administração tributária, financeira, patrimonial e previdenciária com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Parágrafo 1º. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso. Parágrafo 2º do artigo 64. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, financiamento do intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem de prazo
serão suspensas a contagem de prazo e as disposições estabelecidas no artigo 23, 31 e 70. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Parágrafo 1º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos do decreto legislativo, em parte ou na integridade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto no inciso 1 e 2 do caput, serão dispensados os limites, condições, demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a sua verificação para contratação e aditamento de operações de crédito, concessão de garantias, contratação entre entes da federação, recebimento de transferências voluntárias. Inciso 2. Serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Inciso 3. Serão afastadas as condições e as vedações previstas no artigo 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública, aplicar-se-á exclusivamente às unidades da federação atingidas e localizadas no território que foi reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade. A linha B, aos atos de gestão pública, a gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento das despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. Inciso 2. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Parágrafo 3º. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo disposto no parágrafo 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão aplicados no caso de crescimento real, baixo ou negativo, do Produto Interno Bruto, PIB, nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º do artigo 66. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto, inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Parágrafo 2º. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual, regional. Parágrafo 3º. Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4º. Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do artigo 31 poderá ser ampliado com até 4 quadrimestres. Artigo 67. O acompanhamento e avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas do governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a harmonização e coordenação entre os entes da federação, disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público,
na arrecadação da receita, no controle do endividamento e na transparência da gestão pública. Inciso 3. Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização da prestação de contas, os relatórios e demonstrativos de gestão fiscal, de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Parágrafo 1º. O que se refere ao caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2º. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho. Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. O fundo será constituído de bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste, bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou lhe vierem a ser vinculados por força de lei. Receitas de contribuições sociais para a Seguridade Social previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 da Constituição. Produtos de liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. Recursos provenientes do orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social na forma da lei. Artigo 69. O ente da federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores, conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preserve seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70. O poder ou órgão referido no artigo 20, cuja despesa total ou pessoal no exercício anterior ou da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20, deverá enquadrar seu respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso gradualmente à razão de pelo menos 50% ao ano, mediante adoção, entre outras, de medidas previstas nos artigos 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância exposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição até o término do exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com o pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará, em percentual da receita correspondente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72. A despesa com o pessoal de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações dos dispostos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e Lei 10.079, de 10 de abril de 1950, e Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, e Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e demais normas de legislação pertinente. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições descritas nesta lei. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações expostas no inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48-A e 48. 1 ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes. 2 anos para os municípios que têm de 50 mil e 100 mil habitantes. 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput desse artigo. Artigo 73-C. Não atendidos, até o encerramento do prazo previsto no artigo 73-B, das determinações contidas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e 48-A, sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 74. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.